Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso quarto dia de estudo da nossa Semana Bíblica. Sou o Padre Arlindo, vigário dessa paróquia. Então, ontem nós vimos 2 milagres mais, O primeiro que foi a cura da sogra de Pedro, dando ênfase para a importância da casa e do papel da mulher nessa nova estrutura que é inaugurada por Jesus. E vimos também a tempestade acalmada, dando ênfase para o mar como símbolo do mal, território governado e dominado pelo poderoso Império Romano, e a barca como símbolo da comunidade que navega nesse mar para poder anunciar a boa nova de Jesus, como foi confiada por ele a ela. Hoje nós vamos ver mais 2 milagres. O primeiro é exatamente a cura dos 2 endemoniados e depois a cura de um paralítico. Então, nesse momento, eu convido a todos vocês a pedir ao Senhor, através da oração, que nos ilumine e nos ajude nesse dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tomemos então a nossa Bíblia, aquela que estamos usando todos os dias, a edição pastoral, por causa da sua linguagem, que é mais simples, mais acessível. E vamos abrir ela ainda no capítulo 8 de São Mateus, nos versículos de 28 a 34. Quando Jesus chegou à outra margem, à terra dos Gadarenos, foram ao encontro dele 2 homens possuídos pelo demônio. Saíam do meio dos túmulos e eram muito selvagens, de modo que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: "O que há entre nós, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Havia ao longe uma grande manada de porcos que estavam pastando. Os demônios suplicavam: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." E Jesus disse: "Podem ir." Os demônios saíram e foram para os porcos. E aí toda a manada se atirou monte abaixo para dentro do mar e morreu afogada. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Vendo-o, começaram a suplicar que Jesus se retirasse da região deles. Então, diferentemente dos outros milagres que aconteceram na região da Galileia, Mateus traz esse outro milagre para fora dessa região. Ele leva Jesus para a região chamada assim dos pagãos. Jesus termina de atravessar com seus discípulos e aí eles chegam na cidade de Gadara. A cidade de Gadara é uma cidade de domínio do Império Romano, porque é uma região muito apropriada para a criação de porcos, é também onde o Império Romano tem grandes interesses por causa da construção civil, e o Império preza muito por isso. Então, essa região
ela é de domínio total e pleno do império. Então é natural que o império não deseja, né, que dentro dessa região possa chegar pessoas que vão ameaçar o seu domínio, o seu poder, tumultuar ali aquele tipo de governo que eles estabeleceram lá. Para isso eles usam alguns mecanismos, né, para mecanismo de defesa, né, para fazer ou assustar as pessoas. Quando Jesus chega, né, na margem lá do rio, ele desembarca, São Mateus não deixa muito claro assim se o cemitério, né, ficava longe ou ficava ali mesmo na margem da cidade, mas tudo indica pelo texto que o cemitério estava logo aí na beira, na margem, né, de onde Jesus desembarcou com o discípulo. Se assim é, então a gente entende que esse cemitério, ele não tem só a função de enterrar pessoas que morreram, mas ele é colocado aí de uma maneira estratégica, né, como um tipo de defesa. Né, quem gosta das literaturas, né, de cinemas e outras coisas, né, esse tipo de recurso é chamado de guardião de limiar, ou seja, aquele obstáculo que é colocado na porta, na entrada de uma cidade, para poder impedir pessoas que avancem para dentro do território. E então esse cemitério, ele está aí. É a primeira coisa que Jesus encontra quando ele desembarca. E aí de dentro do cemitério, né, o texto diz que saem 2 homens. Esses 2 homens, eles não estão na sua sanidade, eles não estão normais, né? Eles estão afetados por algum tipo de força que descontrolou o seu jeito de ser, o seu jeito de falar, o seu jeito de olhar, o seu comportamento. É um comportamento tão agressivo, né, diz assim, que ele acaba assustando as pessoas. E pode ser que esse comportamento faça parte exatamente da missão que eles têm de habitar dentro daquele cemitério. Bom, essa realidade de pessoas morando em cemitério, ela é muito comum nos nossos dias hoje. Fazendo aqui um paralelo, abrindo um parênteses, né? A gente costuma encontrar, né, dentro dos cemitérios hoje, muita gente dormindo ali ao lado, no pé das sepulturas, ou usando aquele espaço para outro tipo de coisas, né? Então, quer dizer, não é uma realidade que está muito longe de nós. Então, esses 2 homens que estão aí no cemitério, que eles saem assim, de uma maneira muito louca, não é? Eles vêm ao encontro de Jesus, mas um encontro que é diferente daquele encontro do leproso, né, daquele encontro do centurião romano. Né? Quer dizer, esses 2, eles foram ao encontro de Jesus de uma maneira muito respeitosa, reconhecendo em Jesus um Senhor que pode curá-los, que pode dar a eles a liberdade e tudo mais. Mas esses 2 homens que saem do cemitério, eles já vêm com uma postura de inimigo, de adversário de Jesus e do poder de Jesus. O texto diz que eles gritam, quer dizer, e gritar é uma atitude realmente de inimizade, né? E a primeira pergunta que eles fazem, então, para Jesus o que tu queres, ou o que há entre nós e você? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo.
Então, quer dizer, essa é uma pergunta de pessoas que estão possuídas, dominadas por uma força, né? E essa força repressora os obriga a reproduzir, né, o seu sistema, aquilo que eles querem, que eles defendem. O texto de Mateus não diz, mas não sei bem se o texto de Marcos, ele costuma dizer que Jesus pergunta, né, como ele se chama, eles dizem legião. Quer dizer, a legião é uma descrição das tropas romanas, né, que chegam nos territórios, que se instalam nos territórios, que dominam esses territórios. Então, se esses homens estão dominados por espíritos impuros, demoníacos, né, e muitas vezes a gente pergunta o que é ser endemoniado nesse contexto. O que é ser endemoniado nesse contexto? E, às vezes, estar endemoniado é estar exatamente dominado, controlado por uma força repressora que vem de uma instituição, de um sistema gerado pelo próprio ser humano, pela sua ambição de querer mais, de querer ter as coisas, de pisar nos outros e tudo mais, né? Então, a verdade é que esses dois homens, eles são excluídos. São dois homens que não significam nada para aquela sociedade, nem para as tropas romanas, para o império, né? Então, quer dizer, eles são obrigados a ficar naquele lugar, né, e a reproduzir aquilo que foi confiado a ele e com certeza sob ameaça. Então a reação de Jesus diante dessa situação é uma atitude realmente de Deus, né? Porque Jesus, ele entende, ele olha para aqueles homens e ele sabe que aqueles homens são sofredores, né? São homens que estão amedrontados, né? Estão assustados, estão desestabilizados e eles não têm que ser tratados da mesma maneira. E é isso que Jesus faz, né? Diante daquele comportamento, daquela chegada agressiva aos gritos, né? Tentando deixar bem definido, né, que Jesus é um inimigo, que Jesus não é bem-vindo, que Jesus não tem nada que fazer naquele lugar, né, a reação de Jesus é outra. Jesus os acolhe de uma maneira muito bonita, né, sabendo que a necessidade deles é outra, né. Por isso, Jesus olha um pouco mais ao longe, e aí ele vê uma manada de porcos. Então, a força que domina os homens, ela pressente que Jesus tem o poder de tirar ela daqueles homens, e elas pedem para ir para os porcos. Quer dizer, é a ação libertadora de Jesus em terra estrangeira, né? E aí o poder da palavra de Jesus, porque essa é a primeira palavra que Jesus diz, né, em resposta, em atendimento ao pedido desses espíritos que estão dominando a vida daqueles dois homens, ide. É o imperativo mesmo, de ordem. Vai, ide. E prontamente essas forças que atormentam os homens saem deles, e então se instalam ali naqueles porcos e os homens voltam ao seu estado normal, Eles estão livres, eles foram reestabilizados por Jesus, eles foram reintegrados a uma sociedade da qual eles tinham sido retirados,
tinham sido excluídos, mas agora eles voltam a ter seu espaço, eles voltaram à sua sanidade, etc. Né? Porque o encontro deles com Jesus proporciona, né, essa realização, essa vitória. Agora, acontece um problema sério aí. Né? Quer dizer, Jesus, ele chega naquela região, ele encontra essa situação delicada, né, de pessoas assustadas, de pessoas aí totalmente dominadas, né, de pessoas que são obrigadas a se comportar de maneira esquisita. Né? Jesus, ele faz essa cura, essa libertação. Só que a ação de Jesus, que é boa para os homens, ela não é boa, né, para quem domina aquele espaço, né, para o sistema econômico. Por quê? Porque quando uma pessoa que foi adoecida pelo sistema, ela consegue se recuperar, então essa pessoa, ela enfraquece o sistema que exercia domínio sobre ela. E aqueles 2 homens que foram libertados por Jesus causou um desfalque danado nas pretensões, né, do império ou das elites que se beneficiavam, né, com o que ali acontecia, né, a criação de porcos, as construções, quer dizer, então Jesus, ele é tratado como um tipo de ameaça, né, uma pessoa que não é bem-vinda na região. As pessoas que estavam responsáveis por criar aqueles cuidados porcos, na verdade, elas ficaram tão assustadas que não tiveram outra coisa que fazer. Ao invés de se alegrar, né, com aquele acontecimento extraordinário, não, ele se assustou e correram para a cidade. Foram lá contar na cidade o que aconteceu ali. Então, isso é uma situação muito delicada, porque a cidade, que deveria se alegrar com a chegada, né, de um ensinamento novo, que devia se alegrar com a chegada de um novo tempo, um tempo de liberdade, um tempo, né, assim, a cidade não entendeu, ela vem para o lugar do acontecimento e aí o que ela faz? Né? Ela expulsa Jesus, ela pede que Jesus vá embora daquele lugar, porque a presença dele não é boa para ela, não é boa para os negócios, não é boa para a cidade, quer dizer, não é boa para quem se beneficia com as coisas ruins que acontecem ali. Né? Quer dizer, Jesus não pôde fazer uma coisa assim maior naquele lugar, mas o que ele fez já foi bom. Né? Ele resgatou 2 vidas das garras de um sistema que os dominava, que os machucava, que tirava a sua liberdade. Né? E esse sistema foi dado o nome de demônio, né? De espírito mau. Né? A gente sabe que na língua grega a palavra diabolos é aquele que causa divisão. Né? Quer dizer, então aqueles 2 homens, eles estavam assim, né? Dividido entre o que era bom e o que era errado. Mas aí Jesus, ele consegue ajudar esses 2 homens a optarem pelo que é bom. Agora, o que acontece? A gente gosta de sempre de dar alguns detalhes. Né? Por exemplo, os porcos, né? Eles são 2 coisas aqui. Primeiro, eles são animais impuros. E como animais impuros, eles não podem ser consumidos, né, pelo povo da aliança. Né? Mas é uma carne que é muito consumida, né, pelos romanos, por aqueles que não são cristãos e nem que são judeus.
Então a gente gosta de dar alguns detalhes, algumas informaçõezinhas a mais a respeito de alguns símbolos que aparecem aqui no texto, né? Os porcos, por exemplo, eles têm dois significados aqui, né? Que, primeiro, eles são animais impuros, né? Não podem ser consumidos por aqueles que pertencem ao judaísmo, e também os cristãos, nesse momento, a maioria deles que vieram daí, também não consomem, né? E, por outro lado, os porcos também são símbolos das legiões, né? Nas bandeiras das legiões tinha um símbolo do porco, né? O que significa isso? Né? Que quando Jesus ele tira dos dois homens, né, essa força negativa, esse espírito mau que domina eles, para onde eles pedem para voltar? Exatamente para a manada de porcos, ou seja, para o lugar de onde vieram, né? E para onde eles correm? Eles correm exatamente para o mar. Por quê? Como nós vimos no milagre passado, a tempestade, né? O mar é o lugar do mal. Então é aí nesse lugar que esses porcos vão ser acolhidos, porque, né, é lá o lugar deles. Um dos nossos professores, assim, bem estudado nesse campo, né, ele disse para nós, assim, uma vez, em tom até de brincadeira, né? O lugar do feio é por onde veio, né? E quando os porcos voltam para o mar, significa que aqueles que dominam aquela região, né, eles chegam sempre pelo mar, né? Quer dizer, as legiões romanas costumavam chegar nos lugares mais longínquos, né, pelo mar, né? E aí chegavam nas cidades e dominavam e arrasavam tudo, né, destruíam plantação, matavam os homens, violavam as mulheres, faziam de tudo, né? Quer dizer, eles chegavam mesmo provocando essa situação de demônios, né? De pessoas que se apossam das vidas e das coisas que não são deles, né? Então, quer dizer, esses porcos voltando para o mar significa uma vitória a mais de Jesus, né, sobre aquele império que quer ser grande, ou aquele império o qual os seus defensores dizem que ele é a solução do mundo, quando na verdade ele não é. Então a vitória de Jesus sobre os espíritos maus é uma vitória de Jesus sobre os impérios que se estabelecem no mundo. Mais uma vez aqui, São Mateus relembra para a sua comunidade que não importa aonde a comunidade vai, se ela vai com Jesus, então ela estabelece o seu reino, e o seu reino será sempre vitorioso, será sempre maior do que aqueles outros que são formados pelos homens e que tentam se impor. Então, muito bonito esse milagre, né? Apesar de uma linguagem assim que às vezes a gente se assusta, né, com esse tipo de palavra aí, né, demônio e possessão e não sei o quê, mas a gente precisa também entender, né, já nos nossos tempos, que muitas coisas que dentro de uma cultura entendida dessa maneira, dentro de outra é entendida de outra forma, né? E São Mateus, como um homem que conhece profundamente, né, o ensinamento de Jesus, ele sabe exatamente o que ele está combatendo. Ele sabe exatamente de onde provém essas forças, né, que tentam se apoderar das vidas, e aí ele mostra que com Jesus se pode fazer, né, esse trabalho bonito de libertação. E essa é a sua finalidade, essa é a sua função. Então nós acabamos de estudar mais um dos milagres, aquele que foi realizado em terras estrangeiras ou terras pagãs, como se costuma dizer. Onde Jesus então curou 2 homens que estavam
possuídos por forças dominadoras, forças demoníacas assim chamadas. Agora nós vamos estudar mais um dos nossos milagres no dia de hoje, que é a cura do paralítico. Está no capítulo 9 de São Mateus, versículos de 1 a 8. Convido nesse momento, então, cada um de vocês a abrir a sua Bíblia, lá no capítulo 9, para que nós façamos juntos a leitura. Jesus subiu numa barca, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Nisso levaram a ele um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns doutores da lei pensaram: este homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos dele, disse: por que é que vocês pensam coisas más? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, então disse Jesus ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e louvou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Então, esse sexto milagre, Mateus o localiza em campo aberto. Jesus está voltando da cidade de Gadara, de onde ele foi expulso. E aí ele chega na sua terra de volta, atravessou de volta o mar. E aí ele desembarca e ele está, então, começando aí a caminhar. E ele vê um grupo trazendo uma pessoa. Com esse milagre, Mateus ele quer apresentar para a sua comunidade, e para nós hoje também, esse confronto entre Jesus e os grupos que defendem as tradições. Quer dizer, então é um confronto entre tradições e o ensinamento que Jesus traz. E esse confronto ele vai começar exatamente com esse encontro de Jesus, com esse grupo de pessoas que vai trazendo para ele um paralítico. Então a primeira coisa que Jesus vê é um grupo de pessoas anônimas, pessoas sem identidade, sem nome, sem qualquer importância para a sociedade, realizando esse ato de solidariedade. O texto diz: levaram a ele, quer dizer, levaram a ele quem levou. Então, como a palavra está no plural, é por isso que a gente diz, é um grupo de pessoas anônimas, que está realizando um gesto bonito de solidariedade, ajudando uma outra pessoa que também é anônima. E eles trazem essa pessoa até Jesus. E Jesus fica muito feliz em ver essa atitude, como que na terra dele ainda tem essas pessoas que acreditam no seu poder, e ele pode fazer assim também um gesto em favor dessas pessoas. E o homem, então, está aí, trazido, e ele não fala nada. Jesus olha para esse homem com essa atitude bonita de acolhimento, e a primeira palavra que Jesus diz para o homem é: coragem, filho. Coragem, filho. É a palavra de acolhimento. Filho é um termo assim muito carinhoso, que Jesus usa para se referir àquela pessoa que está doente, àquela pessoa que está excluída. Uma forma que ele tem de dizer para as pessoas:
você também é amado por Deus, né? Então, coragem, filho. E depois Jesus diz outra palavra, né? Os teus pecados estão perdoados. O homem não pediu perdão de seus pecados, mas Jesus deu o perdão. E por que Jesus fez isso? Porque, como nós dissemos quando nós estudamos o primeiro milagre, né, o perdão ele está associado à cura, ou seja, o pecado está associado à doença e o perdão está associado à cura. E Jesus faz isso porque exatamente ele quer, né, dizer àquele homem que ele vai estar curado. Então, se os seus pecados estão perdoados, ele vai estar curado. Só que ao dizer essa frase, Jesus compra uma briga. Jesus compra uma briga com um grupo de pessoas que defende as tradições de que o perdão só pode ser dado por Deus. Quem são essas figuras que contestam ou que pensam no seu íntimo que Jesus está blasfemando por conceder o perdão a alguém que está aí necessitado, que está acamado, que está doente? São exatamente os doutores da lei, aqueles que são entendidos, né, nas escrituras, nas leis. Então, quer dizer, eles fazem isso também por quê? Porque antes, o perdão ele tem que ser dado no templo. Assim diz a lei, né? Que todo perdão ele tem que ser dado no templo mediante a uma oferta. E Jesus não está no templo. Jesus está no meio da rua, praça pública, uma praia, vamos dizer assim, porque foi onde ele desembarcou, né? E ele está ali naquele espaço, né? E ele não exige nenhuma oferta de ninguém, né? O homem está lá e ele faz isso. Quer dizer, e aí Jesus percebe, né, a reação daquelas autoridades, né? Embora eles não tenham dito nenhuma palavra, mas com certeza eles fizeram algum gesto, né, que fez com que Jesus percebesse o que estava passando no íntimo deles, né? Ali alguém frangiu a testa, fechou um olho, ou fez um movimento brusco, alguma coisa assim, né, que deu a entender a Jesus isso, né? E é por isso então que Jesus ele reage, né, diante dessa atitude, diante, né, dessa forma ou desse olhar desprezível, vamos dizer assim, daquelas autoridades, né, para aquele gesto que ele pratica. E aí Jesus faz essa pergunta, né, por que vocês pensam coisas más? Né? Será que Deus, né, não pode se utilizar das pessoas para realizar a sua missão, a sua obra? Pois bem, Jesus então faz duas perguntas. O que é mais fácil de dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Bom, na verdade, nenhuma das duas perguntas é fácil de responder. E aí a gente entende o silêncio daqueles homens diante dessas perguntas. E pode parecer que tenham sido perguntas retóricas, mas na verdade Jesus queria uma resposta deles, né? Porque se eles estão contestando a ação de Jesus, então eles têm que apresentar aí uma melhor opção ou uma solução mais adequada. Mas como eles não conseguem, porque ninguém consegue rebater, né, os argumentos usados por Deus, ainda que se pretenda fazer, mas ninguém consegue, né? Os homens ficaram calados. E Jesus continua, então, a sua ação acompanhada de palavras, né? Pois bem, para que vocês saibam,
né, que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Né? Quer dizer, e aí esse momento é o momento em que Jesus vai dar um testemunho para eles. Né? Então ele olha para o homem que está lá e diz, né, os teus pecados estão perdoados, então levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Quer dizer, imediatamente o homem se coloca de pé. E aí ele toma a sua cama e vai para a sua casa. Ou seja, uma resposta de Deus a essa necessidade, e o homem fica de pé, é uma resposta, né, também ao poder de Deus. Ou seja, Jesus Cristo realizando esse milagre assim em campo aberto, diante dos olhos daquelas autoridades, diante dos olhos da multidão que está ali presente, né, ele dá a entender que ele, Jesus, é verdadeiramente um enviado de Deus, que pelas suas mãos e que pela sua boca Deus realiza a sua obra, e a prova está ali. O homem que chegou deitado, o homem que chegou carregado, ele agora fica de pé e tem condição de carregar a sua cama. Quer dizer, carregar a sua vida, levar a sua vida adiante. E aí a tradição não funciona. Jesus prova que um novo tempo chegou e que esse tempo é o tempo da realização das leis de Deus. E Deus, ele se compadece do sofredor, ele toma as suas dores, ele assume a sua vida. É uma caminhada bonita que Jesus vai fazendo, né? Como ele vai usando essas palavras bonitas, né? Coragem, né? O que é melhor fazer então diante dessas coisas. Quantas vezes, né, a gente também nos dias de hoje, né, passa por essas situações, né, que por tentar realizar um bom trabalho, uma boa obra, também enfrenta essas dificuldades. Né? E às vezes a gente desanima, desiste, fica triste, abatido. E Jesus, né, ele usa essa palavra também para nos encorajar, porque a partir do momento que a gente reage, né, assim, com esse espírito de desistência, a gente fica igual o homem que está deitado na cama, né? Um paralítico, paralisado. E aí a palavra que Jesus diz é coragem. Né? Coragem. E essa coragem é a que nos faz ficar de pé. Né? Como que a gente é um ressuscitado, um resgatado. Diante dessa atitude, qual é a reação do povo? Né? Quer dizer, o povo está ali assistindo, olhando, está presente, né? Curioso para ver o que acontece. Eles têm mais medo das autoridades do que respeito por elas, mas o que eles veem Jesus realizar é extraordinário. Ainda que o texto diga que eles ficaram com medo, mas foi um medo que os levou a louvar a Deus, né? Quer dizer, eles reconhecem que Deus está agindo por meio de Jesus, né? Quer dizer, eles ficam admirados e até dizem, poxa vida, Deus deu poder também aos homens, né? Com essa frase final do texto, né, que Mateus coloca, ele deixa muito claro que esse trabalho, ele não é só de Jesus. Mas esse trabalho Jesus também confiou à comunidade para que ela faça. A gente, em outras passagens bíblicas, a gente encontra, por exemplo, no Evangelho de João, né? Quando Jesus diz para Natanael, né? Vocês estão admirados com o que estão vendo?
vocês podem fazer coisas maiores, né? Então, quer dizer, quando se tem fé nesse Deus, né? Então, ele também possibilita a gente de realizar, né, o seu plano, o seu projeto, porque não estamos fazendo a nossa vontade, mas a dele. E quando a gente se propõe a fazer a vontade de Deus, ele vai ajudando isso a se tornar concreto na nossa vida. Então aqui Mateus, com esse texto, com esse milagre que ele fala, né, ele também está ajudando a sua comunidade a resistir, né, àquela situação que eles estão tendo com a nova formação, do judaísmo farisaico, ou seja, aquele judaísmo que se tornou mais agressivo, mais fechado, mais duro na sua forma de julgar. Está também ajudando a comunidade a entender que, bom, se eles são expulsos de um lugar ou de outro, então, em qualquer lugar, eles podem realizar, né, a missão, porque Deus os mandou para o mundo. Então é muito bonito como Mateus vai entendendo as necessidades da sua comunidade, como ele vai tentando ajudar a sua comunidade dentro daquela situação difícil, né, lá da Antioquia, de onde eles estão, sob o domínio, né, tanto do Império Romano, como também das tradições sustentadas pelos doutores da lei, pelos fariseus, por aqueles que governam essas instituições que se opõem, né, aos cristãos. Então Mateus faz esse trabalho bonito, e com isso ele também nos fortalece nos dias de hoje, para que nós não fiquemos assim quando formos confrontados também por outros que não entendem o nosso trabalho. Então, chegamos assim ao final de mais uma etapa, de mais um dos estudos desse milagre. Gostaria de ressaltar duas coisas, né, que são importantes nessa caminhada. Jesus, ele vê naquele grupo de pessoas anônimas, né, o que os doutores da lei não conseguiram ver, que foi a fé. São pessoas que são menosprezadas, mas que diante de Deus expressam a fé extraordinária, e essa fé é invisível, né, aos olhos, ao entendimento dos doutores da lei. E Mateus, ele é muito claro, né, quando ele trabalha esse texto, ele é muito claro na sua mensagem. O que ele está querendo dizer? Enquanto as autoridades reclamam que o perdão ele tem que ser dado por Deus, e o lugar desse perdão acontecer é o templo, mediante uma oferta, Mateus diz, olha, para nós cristãos, o perdão se encontra em Jesus. Jesus é maior do que o templo, e ele não precisa de oferta para realizar isso, porque ele mesmo doou a sua vida, ele se doou, ele se entregou, ele é a grande oferta, né? E essa oferta que Deus recebeu com muita alegria, né? Então essa oferta já é aquela que tira de qualquer uma pessoa, né, outro tipo de oferta. Então, para quem quiser, né, aprofundar um pouquinho, fazer umas leituras paralelas sobre o perdão, tem um livro de um psicólogo belga chamado Jean Mombourquet. O livro se chama A Cura pelo Perdão, né, o que acontece aqui nesse milagre, né, como que o fato de perdoar a pessoa leva ele a ficar curado. Então, quer dizer, quem quiser, o livro vai estar aí, a referência na descrição aí, e quem puder conseguir fazer uma leitura, vai entender muito melhor a dimensão dessa cura e desse perdão. Então, gostaria de agradecer a todos por esse dia, por nos acompanhar, e
Amanhã a gente se encontra novamente com mais 2 milagres. E eu vou convidar vocês agora para a gente terminar com uma oração. Saudemos a nossa Mãe, Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, que só Pai, Filho e Espírito Santo.